Olá, bem-vindos ao Pensa Rio. Eu sou Júlia Zardo, gerente de ambiente e inovação da Firjan, e apresento esse podcast quinzenal, às quintas-feiras, com debates entre academia, sociedade civil, empresários e governo, para que possamos propor ideias e novos caminhos para o desenvolvimento do Rio. Na condução das nossas conversas, está sempre aqui comigo José Luiz Alqueres, nosso presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan, que nos acompanha na curadoria dos convidados e discussão sobre os assuntos tratados. Hoje vamos tratar aqui do tema Amazônia Criativa. E para isso trouxemos Tomás Tosta de Sá, que é fundador do Comitê para o Desenvolvimento do Mercado de Capitais e é ex-presidente da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e a Paula Barreto, que é produtora de cinema na LC Barreto, Produções Cinematográficas. Eles juntos, com competências e currículos tão diferentes, vão falar aqui de um novo desafio conjunto que tem muita relação com a Amazônia. Ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Alqueres, você pode começar então nos contando um pouco sobre como a gente pode aproveitar esse potencial criativo do país para apoiar a sustentabilidade, a Amazônia e todas as discussões que a gente tem tido aqui no Pensa Rio? Pois não, queria dar boa tarde aos nossos convidados e explicar um pouco por que uma entidade focada no Rio está fazendo um evento sobre a Amazônia. O Rio sempre foi considerado assim a porta do Brasil. Pensou Brasil, pensou Rio. Nós agora temos que nos acostumar a uma coisa um pouquinho diferente. Pensou Brasil, pensou Amazonas e Rio, ambos. Por quê? Para o mundo inteiro, desde que as distâncias diminuíram com o progresso das comunicações físicas, por avião, por todos os meios também digitais, também virtuais, a percepção que o mundo é uma casa cada vez é maior. E essa casa exige de todos os habitantes um cuidado especial. Eu realmente conheço a Amazônia há 60 anos profissionalmente. Minha primeira viagem profissional foi para Manaus, Rio Negro, Itacoatiara, Solimões. Então, nós hoje teremos a oportunidade de ouvir o Tomás como, na sua tarefa de realmente usar as virtudes do capitalismo, a agilidade, a mobilização de interesse e capitais em função de uma causa que resulte na diminuição das desigualdades sociais, num desenvolvimento mais justo, num desenvolvimento mais sustentável. Então, o Tomás vai começar. Depois, a Paula Barreto, que a Paula é a continuadora de uma belíssima tradição de pessoas que levaram a arte, especialmente a arte brasileira, a arte cinematográfica, é quem produziu o grande desenvolvimento artístico no século XX. O que antes era abstração, o texto. E dentro do Brasil, os Carlos Barreto, Luci Barreto, Bruno Barreto, Paula Barreto, dão barretadas aí há décadas, construindo a imagem do melhor cinema brasileiro. Eles vêm de fazer um belíssimo filme sobre a Amazônia que ela vai falar aqui para nós. Mas nós começaríamos então com Tomás. O que é que a Amazônia tem a ver com o mercado de capital lá? O que é que você vai fazer lá? Alqueres, em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês o convite que me foi feito. Sou amigo desse Dr. José Luiz Alqueres há quase um século e o admiro muito e vejo nele um grande profissional e vejo nele essa preocupação do Pensa Rio. O segundo ponto que eu queria destacar é
por que estou eu envolvido com esse negócio de cinema? Primeiro, Amazônia. A Amazônia, por uma questão óbvia. Os fatores de produção das empresas são o capital humano, o capital financeiro e o capital ambiental. Não há nada mais rico que o Brasil tenha do que o seu meio ambiente, a sua floresta amazônica. Então, quando o Luiz Carlos me convidou para ser sócio deles na empresa que foi criada, que chama-se Amazônica, e que tem como seu primeiro projeto o desenvolvimento desse filme sobre as origens da Amazônia. É um filme de animação em 3D, é uma inovação na cinematografia brasileira, mas que não termina aí. Tem a criação no Rio de Janeiro de um grande centro, de um grande estúdio de formação de desenhistas, animadores, de design, de animadores. Não é? Isso é um segundo objetivo nosso. Um terceiro objetivo é também fazer um programa educacional de respeito ao meio ambiente, desenvolver um processo todo de desenvolvimento, de respeito ao meio ambiente, educar as crianças, desde pequenas, a respeitar meio ambiente. E, last but not least, a criação de um parque de animação virtual, que pode ser reproduzido em várias capitais do Brasil. Você vai visitar a Amazônia em São Paulo, em Florianópolis, aqui no Rio de Janeiro, a semelhança do Museu do Amanhã, que é efetivamente um museu extremamente moderno e com utilização de imagens que permitirão a reprodução da floresta amazônica para essas pessoas. Nós estamos conversando, e será objetivo de um outro desses encontros, em ter, assim como nós temos ali no São Cristóvão, aquele pavilhão dos nordestinos, a gente ter em 2 ou 3 dos armazéns ali do porto uma espécie de um espaço amazônico, que a gente tenha desde climatizado uma visão física. É uma espécie de um Epcot Center caboclo focado na Amazônia, porque, no fundo, para preservar, você tem que conhecer. Perfeito. E quando a gente não conhece, a Amazônia é muito importante, aí os caras olham assim. Mas, então, essa ideia que eu comecei com o Sebastião Salgado e com a Isabela é uma ideia que começa... Hoje tem um grande defensor, que é uma figura maravilhosa, nosso conselheiro, Sérgio Besserman, tem também o interesse da prefeitura. Então, eu estou muito feliz pelo que Tomás diz a respeito das ideias que vocês estão trazendo e que se somam e se encaixam de uma maneira maravilhosa. Então, Paula, se você pudesse nos falar um pouquinho sobre esse mundo de possibilidades. Com prazer. Muito obrigada pelo convite. A LC Barreto, que está fazendo 60 anos no ano que vem, sempre teve uma preocupação social com seus projetos, né? Qualquer projeto que a gente produza, social mesmo, de estar contribuindo de alguma forma para a sociedade. Eu poderia citar como exemplo comédias, por exemplo, uma comédia que a gente produziu chamada Cro, que em princípio falaria só do personagem que veio da novela da Globo, e dentro do filme, o background do filme era uma questão de trabalho escravo com bolivianas em São Paulo. Então a gente sempre procura, por mais que seja uma comédia, passar uma mensagem, né? Chamar a atenção da sociedade para o que está acontecendo. Nós, pensando lá no LC Barreto,
exatamente por isso criamos a Amazônica S.A., uma empresa totalmente voltada para a produção de conteúdos que tratem da sustentabilidade. O primeiro é o Amazônica, a origem, né? Um filme de longa-metragem de animação que surgiu a ideia quando nós estávamos produzindo documentários institucionais acompanhando a obra, a construção de Belo Monte. Ficamos lá por 5 anos testemunhando essa obra, e quando entrevistamos os geólogos e arqueólogos, descobrimos uma informação que nós já sabíamos dela vagamente através do Jorge Maltner, que conosco fez algumas séries para o Canal Brasil, para a TV Brasil, que chamavam Oncotô, Onde é que eu estou, que tratávamos desse Brasil profundo. E ele nos dizia, não, porque a Amazônia ela foi em parte plantada pelos chineses. E eu e papai, quando o Malta falava essas coisas, nós falamos, gente, o Malta está delirando. Isso é um delírio, só pode ser um delírio do Malta. Mas não era, não era. Porque quando entrevistamos os geólogos e arqueólogos, eles disseram, nós podemos provar, comprovar finalmente, através do que estamos fazendo, desse trabalho de resgatar os fósseis e tentar salvar da inundação do Belo Monte, testemunhas, peças que testemunham a nossa história. Nós podemos comprovar que realmente parte da floresta amazônica foi plantada pelos chineses que aqui chegaram pelo Estreito de Bering. Eu falei, nossa, então realmente o Maltner tinha razão, não era delírio. E como poder contar essa história? Só através de animação, porque é uma coisa tão grande, tão genial, é uma saga. Então decidimos, né, partir para esse projeto. O Tomás foi o primeiro que se agregou. O Tomás tem um sonho há mais de 30 anos, né, Tomás, que era construir um parque, um super parque no Rio de Janeiro, no Brasil. Um parque assim, ao estilo da Universal, da Disney, né? Parques que tenham o filme, o cinema como base, né? Aqueles simuladores que você entra e começa a voar junto com Harry Potter, né? Então ele sempre teve esse sonho. Quando a gente falou para ele desse projeto, ele imediatamente falou: tô dentro, tô dentro. Então estamos juntos nessa empresa, que tem, entre outros projetos, o primeiro é o Amazônica Origem. Temos toda essa ideia de ter uma estrutura de animação para trazer os animadores brasileiros, que são inúmeros, centenas, que estão ao redor do mundo trabalhando para grandes produtores de animação. Queremos trazê-los de volta. Eu acho que a maneira mais eficaz de você educar é através da ficção, porque dentro da ficção você passa as mensagens que você quer passar e elas entram dentro da nossa cabeça de uma forma orgânica e subliminar que você nem percebe que está recebendo essa informação. Então ela gruda, ela muito adere. Forte, não é, Paula? Muito forte isso. Exatamente, ela adere ao seu cérebro e do cérebro ela vem para o seu comportamento diário de uma forma orgânica e subliminar, que você nem percebe, mas ela vem, e vem forte. Então, através dessas crianças, a gente pode realmente mudar o comportamento da sociedade brasileira em relação à Amazônia. E o filme, Paula, o filme, nem digo filme, o conjunto de iniciativas que vocês estão liderando é um espetáculo e é uma coisa que traz para o Rio o seu papel. A gente usa tanto o audiovisual quanto esse storytelling, essa narrativa da Amazônia para botar o Rio, o Brasil, nesse lugar aí de protagonista, né? Tomás, antes de eu passar para a Paula, você queria comentar uma coisa aí? O que era? Não, eu ia comentar que essa ideia do parque temático é uma ideia antiga minha. Eu venho perseguindo essa ideia
E eu acho que agora, Paula, vamos ser bem-sucedidos. Eu estou convencido disso. Chegou a hora. É a hora, é agora. Ainda mais qualqueres agora. Concordo plenamente, o timing é esse. Não há nada mais bonito do que certos recantos da Amazônia. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade. Eu posei de helicóptero no alto de um daqueles tepus. 1.000 metros de altura, uma vegetação de cerrado. Aí você olhava lá embaixo, era a vegetação da floresta amazônica. Quer dizer, era outro tipo de ambiente separado pela prateleira de 1.000 metros. E entre um e outro caía uma cachoeira das mais altas do mundo, Salto Angel, que chama, fronteira da Venezuela com o Brasil. Ora, poder dividir isso, poder mostrar às pessoas, eu acho que é quase para mim hoje uma questão religiosa, é realmente essa dimensão da preservação. Estou querendo fazer uma pergunta, porque tanto Paula quanto o Tomás falaram da questão da animação, né? A gente sabe que a gente, essa é uma competência cara hoje em dia, vocês falaram, né? A Paula descreveu aqui como o ciclo de produção de uma obra audiovisual hoje é longo, é caro e pode ser espaço, tá em todos os espaços, está em diversos países diferentes. Então, assim, como é que a gente faz hoje? Vocês falaram no início que tem o projeto de trazer para cá também essa formação do animador e tal. A gente conhece também alguns projetos de formação, por exemplo, de programadores, né, que vem muito pelo terceiro setor, várias ONGs que trabalham nisso, Vai na Web é uma que já esteve aqui com a gente conversando, mas a gente vê agora o poder público entrando também com toda a força, né, da educação pública e a infraestrutura que ela tem e poderia estar mais orientada para essas novas competências. Queria que vocês falassem sobre isso um pouco. Como é que vocês veem essa possibilidade de formar um grupo de jovens aí enorme que passou por um período difícil aí de pandemia, de sair da escola e agora ter que retornar, essa capacitação, por exemplo, na animação com tecnologia para produtos criativos como uma oportunidade. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, o que vocês estão vendo por aí. Então, por exemplo, no caso do Carlos Saldanha, o Carlos Saldanha nos contou que quando ele apresentou o Era do Gelo 1, o primeiro, né? Que foi muito difícil fazer o primeiro, muito difícil. Por quê? Porque ele não tinha uma estrutura de animação. Aí ele fez o primeiro, foi aquele sucesso, mas ele fez o primeiro, perdeu todo mundo, todos os profissionais que fizeram o primeiro, por ele não ter a estrutura de animação, ele perdeu todo mundo. Aí ele teve que começar do zero para o Era do Gelo 2, mas já com uma estrutura de animação, que era a Blue Sky, que a gente visitou lá em Connecticut, que é da Fox. Tá? Ou seja, nós, diante do desafio que ele passou, nós gostaríamos muito de já começar com uma estrutura de animação, mas a gente vê que é muito difícil que isso ocorra. É incrível, eles não entendem, por exemplo, né? Por exemplo, acabamos de vir de uma pandemia, 2 anos todos em casa. O que salvou a saúde mental da população mundial? O audiovisual. Foi a televisão, foi você ver o cinema, assistir as peças na internet, se não a música, os livros. Se não fosse o audiovisual, todo mundo estava morto, todo mundo tinha suicidado, porque ninguém ia conseguir ficar 2 anos em casa se não tivesse esses produtos culturais. Mas eu acredito que vai ser muito difícil a gente conseguir empresários que apostem que isso tem um grande futuro. Essa estrutura de animação tem tudo para ter um grande futuro, porque a animação está dentro da publicidade, da educação, treinamento, por exemplo, treinamento de grandes empresas, o treinamento de Belo Monte foi todo feito através de 3D. Os empregados, os funcionários não aprendiam nas máquinas reais, eles aprendiam na animação, virtualmente. As pessoas que trabalham na Petrobras no petróleo, na extração do pré-sal,
elas não vão lá embaixo para aprender, elas têm um laboratório virtual na Gávea, onde elas simulam tudo que farão lá embaixo, né? Então, eu acho que é um grande assim campo, né, para o empresário investir e ganhar muito dinheiro. Mas o empresário tem que ter essa visão que falta um pouco, né? Eu acho que nisso, Paula, a questão da captação internacional ela tem que ser olhada não no sentido de internacionalização da propriedade da Amazônia, mas de internacionalização da responsabilidade não só da Amazônia, como do deserto do Saara, o deserto de Gobi, o Mar de Aral e as ilhas de plástico nas costas lá do Pacífico. Eu ainda vi muito aqui, até nessa pandemia, as pessoas se referirem muito às séries pela sua origem. A gente ainda rotula muito por origem e nós temos que fazer da Amazônia algo que faça parte de uma realidade, vamos chamar assim, mundial, uma realidade global. A gente precisa, às vezes, que ainda que o poder público, iniciativa privada entendam o poder do audiovisual como indústria propriamente, né, geradora de emprego e desse soft power que a gente está conversando. E o Tomás falou que lá já há bastante tempo viu o potencial disso também, né? Então, como o Alqueires perguntou aqui o potencial desse projeto, queria que você falasse um pouquinho também, Tomás, sobre o potencial do audiovisual em geral, né, desde sempre que você viu aí como investidor também, por favor. Começando pela visão minha como presidente da CVM, por que eu me interessei pela criação do certificado de investimento audiovisual. Isso tinha sido um projeto de lei anterior à minha participação no governo, e quando eu tomei conhecimento, achei aquilo extremamente importante. Da mesma forma que fui eu que criei na CVM a preocupação com a capitalização da pequena e média empresa. Criei os fundos de investimento em empresas emergentes. Eu não queria usar a palavra pequena e média empresa, porque a regulação no Brasil já tinha carimbado o que era pequena e média empresa. Na época, tinham 100 definições do pequena e média empresa em função do faturamento, número de empregados. Eu falei, não vou chamar pequena e média, vou chamar de emergente. Pronto. Aí as pessoas me perguntavam, mas o que é isso? Isso, o gestor do fundo vai definir aonde que ele quer investir e vai dizer para os seus futuros investidores quais os critérios que ele vai adotar. Mas, Júlia, você tem alguma pergunta para a Paula aí? A gente já conversou, eu acho que ela já esteve, a Paula participa do nosso Conselho de Economia Criativa aqui da Firjan. A gente sempre busca, né, formas de tentar tangibilizar o valor intangível hoje, né, da economia criativa. A gente sabe, como a Paula falou, que a gente tem produções hoje aqui, pós-pandemia, no Rio de Janeiro acontecendo de 10 milhões na rua, produção de série com orçamento de 50 milhões. Então, queria saber, assim, Paulo, o que você acha, né, que pode ser a estratégia para a gente pensar produção, distribuição, tanto do audiovisual quanto de outras atividades criativas aqui no Rio de Janeiro. Como é que a gente pode pensar isso de uma forma que dê mais visibilidade para essa riqueza gerada? Então, eu acho que falta uma estratégia de comunicação, porque nós temos vários dados, a Firjan nos ajudou, e nós temos hoje dados concretos de quantos bilhões são pagos em impostos pela nossa cadeia. Por exemplo, o cinema há alguns anos ele vive de uma taxa que se chama Condecine. Todos que produzem qualquer produto audiovisual, seja produtores, distribuidores, exibidores, canais de TV, telefônicas, qualquer player, né, que
que faça algum uso de um produto audiovisual tem que pagar uma taxa chamada Condecine. Essa taxa ela vai integralmente para um fundo que se chama Fundo Setorial do Audiovisual. E ela é carimbada. Esse dinheiro ele tem um carimbo, ele só pode ser investido na própria atividade de novo. Ele não pode ir para nenhuma outra área, porque quem paga são os atores dessa cadeia produtiva, dessa indústria do audiovisual. Importante até, desculpa, Paula, só é importante contextualizar para quem está ouvindo que isso é uma prática em diversas outras cadeias, né? É um dinheiro de reinvestimento na tecnologia, serviços, petróleo e gás. Diversas outras cadeias têm outros impostos semelhantes. E aí o que acontece? A Ancine ficou paralisada durante anos, né? Eu acho que esse ponto é extremamente importante. Nós vamos dar bastante destaque aí nessa edição, porque realmente fazer cultura em lugar nenhum é fácil. No Brasil é mais difícil. É como se você tivesse que usar o máximo da complexidade tecnológica para demonstrar o mais óbvio e mais simples das relações do feijãozinho que você planta no algodão e cresce. Eu já coordenei aqui nesses projetos do Pensa Rio, talvez umas 50, não sei que número a gente está, Júlia, mas nós tocamos aqui num ponto muito importante a respeito não só do aparato, do mecanismo, dos instrumentos, mas do conteúdo da cultura. E isso a gente deve muito à presença da Paula, do Tomás, sua, Júlia. Paula. Primeiro, agradecer o convite. Eu acho que a gente sempre tem que colaborar, né? Nós, como cidadãos brasileiros e eu, como carioca, temos sempre que pensar em como melhorar o Rio de Janeiro, né? De todos nós, Paula, obrigado. Gente, muito obrigada. Queria agradecer muito a presença de vocês. A gente passou aqui por diversos assuntos diferentes, né? Acho que essa conversa sobre a Amazônia e sobre como é que a gente pode criar esses produtos a partir produtos tão criativos, né? Que são ferramentas para esse nosso soft power aí a partir da Amazônia, se desdobrou aqui em vários outros assuntos muito interessantes. Queria agradecer muito a todos, a vocês. Paula, quer fazer uma observação? Fala. Isso, eu queria dar uma parte que eu esqueci de dizer. Nós, eu e Tomás, temos procurado diversos fundos de investimento ligados à Amazônia. É uma coisa que não dá para entender. Por quê? Todos eles falam... mas o produto audiovisual, o filme, não está dentro do nosso escopo. Ou seja, eles não entendem como que um filme pode ajudar na preservação do objetivo maior do fundo. Olha só que incrível, né? Então, eu não podia esquecer de falar isso. Eu já ia esquecendo. Vamos ver se esses fundos também, se essas pessoas que lideram esses fundos abram suas cabeças, né? Para entender a importância de um produto audiovisual na colaboração da preservação da Amazônia. E a colaboração tanto como produto econômico viável financeiramente, quanto como ferramenta, né, de disseminação do conceito, de tudo, da ideia, da narrativa. É isso. Queria agradecer muito a presença de vocês. Para quem está nos escutando também, agradecer, dizer que esse foi mais um episódio, né, com foco na Amazônia e nessa conversa Amazônia-Rio de Janeiro. A gente sempre recebe comentários, críticas, sugestões de temas para os próximos episódios. Então, se você tem algum tema para mandar, você pode mandar por e-mail para casafirjan@firjan.com.br com o assunto Pensa Rio, ou acessar o nosso Instagram da Casa Firjan, no @casafirjan. Lá você tem também toda a agenda de conteúdos aqui da casa. A gente vai gostar muito de ouvir você. E não deixa de seguir ou favoritar esse programa aqui no seu agregador de podcast, compartilhar com amigos e amigas que possam vir a gostar desse tema.